nós temos aqui uma série de mitos que são criados em torno da Kundalini, né? Vocês conseguem ver aqui a minha tela. Primeiro mito, de que a Kundalini, ou chakra básico, mas basicamente vem do hinduísmo isso, mas hoje em dia está alastrado por todo o mundo, que é a fonte única do desenvolvimento parapsíquico. Então, se a pessoa vai desenvolver energeticamente, parapsiquicamente, ela vai necessariamente ter que trazer as energias do chakra básico até os chakras superiores. Isso que se diz. Isso é um mito. Porque nós podemos ter diferentes tipos de manifestação. Uma pessoa pode ter uma experiência de cosmoconsciência, expansão da consciência, expansão da lucidez, um monte de coisa, não participou nenhuma gota de energia do chakra básico. Aliás, em experiência desse tipo, se a energia do chakra básico participar, a pessoa não consegue alcançar o corpo mental, o plano mental. Mas para outros tipos de experiência, inclusive de projeção astral, já nós precisamos dessa energia aqui, porque ela nos conecta ao corpo. Então, não é que seja certo ou errado, é que não é verdade, que é a única fonte de desenvolvimento, e que a pessoa que vai abrir o terceiro olho, a pessoa que vai abrir o chakra coronário, a pessoa que vai expandir o seu chakra cardíaco, que esta pessoa necessariamente tem que passar por esse filtro de trabalhar com a Kundalini. Então, esse é um mito que eu gostaria de eliminar. O outro mito aqui é a noção de superioridade. Onde é que está a noção de superioridade e por que tem isso? Porque dentro dessa mesma linha de estudo, vem uma série de técnicas que são assim, olha, você, se não for experiente o suficiente, não faça essa técnica é para subir a Kundalini, essa técnica é para, como é que fala, gente? É isso, subir a Kundalini, já nem sei. É para ativar a Kundalini. Então, não faça, porque é um perigo. Isso dá uma noção de superioridade, né? Porque quem faz é o guru, é o cara que está ensinando, é o fulano, é o outro que diz que tem projeção. Isto não é verdade. Todos nós lidamos com essa energia o tempo todo. E essa noção da superioridade, que é preciso ter algo, tem muito mais a ver com o aspecto extrafísico das presenças das entidades à volta do que com a própria pessoa. E eu vou tentar fazer isso e crescendo aqui para a gente juntos chegar nessa conclusão e dos porquês. Um outro mito muito importante da gente conversar, que é pecado você deixar que a sua energia sexual atue de maneira normal. É um desperdício de energia. É uma energia que vai passar da conta, ou é uma energia suja, ou é uma energia poderosa. Então, você tem que fazer celibato. Então, você tem que... não pode ter orgasmo. Você não pode deixar de maneira nenhuma que ocorra ejaculação. Isto tudo é mito. Todo ser humano normal, com saúde normal, né? Tem pessoas que são mais sexualizadas, outras menos, mas sexo existe para todos. Então, todo ser humano normal vai ter essa troca energética, ou vai ter este fluir dessa energia. Não fazer ou impedir que essa energia flua, isso sim traz enormes distúrbios, enormes. Veja lá qual que é a lógica disso tudo. Se dentro do hinduísmo disse, você vai trabalhar com a sua Kundalini, mas olha que é muito perigoso, vocês já ouviram falar isso? Porque você pode ficar louco, porque você pode perder o emprego, porque você pode ter um problema. Eu, quando lia isso, li lá com 17 anos de idade, tentando estudar, pegando os livros que eu encontrava, eu falava, mas por que eu vou ficar louco se eu mexer num chakra? A loucura é do cérebro. O chakra é energia. Por mais que tenha interação, como é que eu mexer num chakra vai fazer com que eu fique louca? E eu nunca consegui entender muito isso, mas eu vou explicar para vocês de onde vem essa crença e essa noção toda. Porque acredita-se que para a pessoa desenvolver as suas habilidades paranormais, parapsíquicas, ela tenha que fazer uma acumulação dessa energia sexual. E as técnicas que ensinam para fazer isso são escabrosas. Eu conheço várias. Não vou citar porque não vale a pena,
porque não são técnicas boas e eu vou tomar nosso tempo aqui. Mas técnicas que, ao invés de fazer a pessoa se limpar, pelo contrário, ela faz com que a pessoa fique ainda mais afundada naquele montão de energia, de sexualidade acumulada, sem fluir, sem normalidade. Aí, então, as outras consciências físicas, que já têm a ver com esse problema, vamos supor, uma carência ou um monoideísmo, uma ideia fixa de sexualidade, as consciências não físicas, as entidades, os espíritos, que estão ligados nesse tipo de energia, eles veem que a pessoa está com aquele acúmulo energético gigantesco, porque a pessoa está fazendo um monte de técnicas, mexendo com a sexualidade de todas as formas, não dá vazão àquela energia, não atua de forma natural, vai ficando, por um lado, que é superioridade, por outro, que ela quer ter parapsiquismo, por outro, essa energia é boa para fazer assistência, por outro lado, eu não posso deixar perder essa energia, por outro lado, não é ético eu dormir e transar com alguém, porque então eu estou pondo essa energia para o desperdício, essa energia devia ser canalizada não sei para o quê. Tudo isto são formas de manipular as pessoas. E eu falei muito disso lá no curso sobre TENEPS que eu dei, não sei se você viu esse curso, mas é sobre uma técnica de assistência em que há muita manipulação baseada na sexualidade, que a pessoa ela tem que ter um companheiro, que a pessoa só faz assistência se fizer sexo, e uma série de conclusões que elas podem ser verdadeiras em alguns casos, mas elas não podem ser generalizadas e não são regras. Então, começa a ocorrer aí o contrário. A pessoa, ao invés de ela fazer a Kundalini desenvolver, ela começa a virar um poço, um chamariz de tudo que é tipo de consciência e energia que também está com um excesso, um exagero, um desequilíbrio nessa área. Então, é claro, isso acumula tanta energia na pessoa que, inevitavelmente, ela vai ficar clarividente. Por que ela vai ficar clarividente? Gente, porque você está coalhado de obsessor, de intrusor à volta, não precisa ser muito clarividente para ver, entende? A pessoa vai no meio da noite, vê um rosto que aproxima, vai sentir um toque, vai, porque está super, super cheio de intrusão e assédios próximos. Então, o método de desenvolver através dessa fórmula, né, de exagerar na energia sexual, ou de não dar vazão natural, normal, biológica à energia sexual, faz com que a probabilidade de aumentar o número de consciências próximas seja muito grande. Aí a pessoa diz, nossa, abriu o meu terceiro olho. Não, meu filho, porque a hora que tirasse, ou se tirasse todas essas consciências de A2, aí você não vê mais nada. Tem muita gente que ela tem mais clarividência quando ela está mais em sintonia ou mais rodeada de certo tipo de consciência. E à medida que ela muda a sintonia, ela vai ver menos, não é que não vai ver mais esporadicamente, porque vai passar a perceber consciências mais sutis. Então, esse é um ponto importante. E é daí que vem essa noção de que a energia sexual e a Kundalini são necessárias para que a pessoa se desenvolva parapsiquicamente, energeticamente. Aí, então, o que acontece é que a pessoa fica com essa ideia de supervalorização da sexualidade. Só pensa nisso, sonha com sexo. Está assistindo um filme, pensa em sexo. Vê uma pessoa na rua, pensa em sexo. Então, isso acontece por esse contexto todo. Outro mito, que a intrusão sexual, o assédio, o encontro com consciências desequilibradas, com um padrão de sexualidade desequilibrada, só acomete as pessoas que são carentes ou desequilibradas. Isso não é verdade. Desequilibrada no sentido afetivo. Acomete tanto a pessoas que têm companheiro, quanto a pessoas que não têm companheiro. Independe desse fator. Claro que se a pessoa está carente, talvez ela fique mais predisposta, mas a diferença é minúscula, não é relevante para a gente considerar. Outra situação, a pessoa pensar que só acomete aos jovens, que, portanto, estão no ápice da libido. Também não é verdade, porque eu já vi pessoas de 70 anos de idade com acúmulo energético na área da região sexual e da Kundalini.